Olha quem voltou, Murilo, o aleatório, com um bate-papo sobre mais a minha vida pessoal. Mais naquela fase de... Continuando aquele episódio sobre eu ver espíritos, eu ver fantasmas. E quando eu digo que o mal é real, é tão engraçado que às vezes as pessoas não acreditam no que eles são capazes de fazer. A gente que consegue ver, que a gente consegue prever, a gente é a linha de frente. Infelizmente, existem erros que eu cometi na minha vida que eles fizeram acontecer e eu abaixei a guarda. Mas isso vem para outra história. A fase que eu vou contar ainda é na minha infância, quando eu parei e falei com meu amigo que no vídeo até passado eu me emocionei um pouco, chorei, né? Que é uma coisa assim que às vezes fica tão guardado dentro da gente que a gente pensa que superou, mas quando a gente puxa na memória aquela lembrança, aquelas coisas que aconteceu, a gente se emociona. Eu me emocionei bastante naquele vídeo, parei. E eu vou continuar aquele vídeo lá. Se você ainda não assistiu, vou deixar no card aqui acima para vocês estarem vendo. Depois daquele fato que aconteceu, aqueles meus problemas de ele ter aparecido e não foi ele, falou que não foi ele, aquilo mexeu comigo muito. Eu percebi que naquele momento eu não estava sozinho. Por mais difícil que eu estava naquele momento, enfrentando aquela situação, eu também descobri o outro lado, que nem sempre o mal age sem que o bem esteja ao teu lado te protegendo. Já vou me emocionar de novo. É, Quando a gente fala Deus, a gente sempre pensa assim, por que Deus não responde a gente? Por que Deus não faz aquilo? E Ele está cuidando de nós a todo momento, sem que você perceba. Quando eu era atacado espiritualmente por erros de outras pessoas, de terceiros, eu que sofria no caso, naquela casa, com os erros do meu pai, da primeira, que eu já contei no vídeo passado, eu que sofria. Como é que eu consegui lidar com isso? Bom, naquela época, com a minha idade, 14 anos, digamos que eu fugi. Eu fugia. Eu não ficava em casa, eu não conseguia dormir dentro de casa. Eu dormia sempre que meu pai tinha um bar, aí eu dormia dentro do carro. Até mesmo quando eu ia dentro de casa, eu dormia dentro do carro. Porque o que estava atacando estava dentro de casa. Quando eu saía, eu tinha um alívio, mas eu entrava dentro daquela casa, era um tormento para mim. Então, aquele mal se instalou lá dentro. E aquele mal não quis sair. Meu pai não acreditava, fizeram exames em mim, achando que era esquizofrênico, testes. A única que me apoiava era minha mãe. E minha mãe, por mais que ela não entenda, né, ela não entenda isso, ela fala assim, conversa com eles, né, tenta ver. Só que dentro de mim, eu falava assim, não vou dar abertura para isso porque isso não é bom. Eu sentia que era um mal, aquilo me dava um ar tão pesado que me prendia. Eles falando comigo, eles mexendo comigo, aquilo realmente era aterrorizante. Era aterrorizante aquele fato comigo acontecia. Então a única coisa que eu consegui fazer foi fuga. Sair do lugar, sair do local, evitar falar com eles. Ou quando eu tinha que enfrentar, eu fechava o olho, ficava rezando, rezando, rezando e eu escutava dando risada, blasfemando. E eu não sabia mais o que fazer. Então eu falo assim, só não aconteceu talvez coisas piores naquele momento porque eu me blindei, eu me fechei, eu não abri espaço. Então, eu falo assim, eles começam como? Qual é o primeiro passo que esse mal, quando ele quer instalar em você? Ele começa com pequenas coisas. Ele age com pequenas coisas. Ele move um pequeno objeto, acende uma pequena luz. Nesse momento, o que acontece com a nossa mente? A gente começa a dar poder para eles. A gente começa a ver aquilo lá e a gente começa a ficar encucado. Já não parou para pensar? Você fala assim, o objeto estava aqui. De repente o objeto mexeu, está em outro lugar. A luz começa a piscar. A luz começa a piscar, começa a acender, apagar. Você começa a ver vultos vindo na sua direção. E aí eles começam a ter poder sobre você, porque o teu medo começa a dar mais poder para eles. Então, quanto mais medo você tem, mais ele instala em você. É, tá. Bom, enfim, o que acontece nesse momento? A segunda parte.
eles começam a te perturbar. Eles começam a falar com você, começam a mexer com você, começam a vir em sonhos. O que que eles englobam? Eles começam a fazer que você é louco, porque nada acontecia quando meu pai estava em casa. Mas era só meu pai sair que as coisas começavam a acontecer. E aí parece que você é problemático, você tem problema de cabeça, porque eles vão fazer você se isolar das pessoas. Te isolando, você fica mais fraco, bem mais fraco. E é os níveis que eles precisam de você. Eles têm que te enfraquecer a todo custo para eles poderem ter o domínio sobre você. Então, quando você começa a sentir isso, se você está passando por isso, não fraqueje. Apoia, ajoelha, reza e em frente. Você tem que enfrentar. Enfrenta esse momento, porque se você deixar eles se dominarem, não vai ter chance não, viu? Eles vão chegar num nível de deixar você tão louco, de te atrapalhar a tua vida pessoal, as tuas amizades. Eles vão te destruir completamente. E a destruição, se você acha que para por aí, não para. Quando você sente eles, quando você vê eles, quando você está nessa linha de frente, sempre será uma batalha. E eu vou contar mais pra frente pra vocês como que eles conseguiram destruir tudo também que eu tinha ao redor. Mas você pode pensar que é destruição, mas você sempre volta mais fortalecido, mais forte. E o mundo dá voltas por cima, você se reorganiza. Eu perdi o foco aqui agora, né, da nossa conversa. Então eu vou dar uma encerradinha. Eu volto pro próximo vídeo, se vocês quiserem saber. E grande abraço, Murilo Aleatório.